Pessoal, então, vamos começar aqui, né, com a parte da escrituração contábil 2. A aula anterior, ela foi sobre a escrituração contábil 1, e em resumo ela falava sobre os livros contábeis que existem. Quais são os livros, né, que existem, quais são os livros que são obrigatórios, quais são os livros que não são, qual que é a importância dos registros contábeis na organização. Então, assim, eu sempre gosto de falar isso, que muitas pessoas têm uma visão equivocada a respeito da contabilidade. A contabilidade, ela é algo que traz muito além de um depósito de livros armazenados, ela traz uma série de informações úteis, idôneas, necessárias para que o administrador, para que o gestor daquela empresa consiga tomar decisões. Então, a contabilidade, ela se faz extremamente necessária para que o profissional consiga, através dos livros, enxergar todos os cenários que tem acontecido na sua empresa. Então, ela vai usar o balanço patrimonial, ela vai usar o livro caixa, o livro diário, o livro razão e todos aqueles que vocês viram no capítulo da semana passada, tá? Aqui nós já vamos falar mais focado em outra parte. Aqui a gente vai falar um pouquinho da utilização da contabilidade mesmo na gestão empresarial. Então nós temos aqui o Péricles e a Camila, que eram proprietários de uma locadora de materiais para festas. O que acontecia na empresa deles é que eles tinham um volume muito grande de clientes, eles tinham um volume muito grande de locações, né? Porém, a empresa não estava apresentando bons resultados financeiros. E esse casal começou a verificar que o capital da empresa estava muito baixo e que eles não iam conseguir, muito em breve, comprar novos materiais, né? Então, assim, eles não iam conseguir manter a quantidade de estoque, a quantidade e a variedade de produtos que eles precisavam, porque eles tinham um volume muito baixo de capital, e isso era estranho, porque, como a gente vê aqui na ilustração, deixa eu subir aqui para vocês, a loja estava sempre cheia de gente, porém as contas sempre no vermelho, né? Então, isso vai demonstrar pra gente que havia um problema de administração, de má administração nessa empresa, tá? Então ele diz aqui que a gente vai aprofundar um pouquinho os conhecimentos na área contábil, né? E que é fundamental que a gente tenha as contas da empresa registradas e isso seja feito de forma adequada. Então, começamos a observar aqui que a empresa não estava indo bem, até que eles tinham um funcionário que era um cara que foi indicado por alguém, porque era bonzinho, era esforçado, aquele papo que a gente já conversou em outras aulas, e ele fazia algo de forma muito amadora e superficial, e isso veio a trazer prejuízos tanto para o Péricles quanto para a Camila, porque as anotações que ele fazia não eram adequadas, né? Os registros, a organização, as notas fiscais não eram organizadas, os registros não eram feitos, a empresa estava muito bagunçada, a papelada da empresa estava desorganizada, eles não tinham o menor controle do volume que entrava e do volume que saía. Então, eles não tinham como saber o porquê que os resultados não eram bons, né? E aí, eles foram contratar uma pessoa nova, que isso aqui tá tudo retratado aqui na historinha, vocês vão ler depois, ou já leram, né? E aí, eles acabaram tendo que contratar alguém para solucionar o problema, tá? Então, o que a gente pode observar aqui, ó? Vamos ver se a gente consegue acompanhar pela luzinha que eu escrevi para vocês. Vamos lá, deixa eu deixar essa luzinha em pé aqui, né? E vocês vão dar uma lidinha aqui, ó. Por que as empresas, para que as empresas se mantenham financeiramente saudáveis, é necessário um bom controle dos registros contábeis.
esse era o maior problema da empresa da locadora do Péricles. Eles tinham uma má administração dos registros contábeis. Eles não tinham como fazer as análises de balanço patrimonial, de fluxos de caixa, de demonstração do resultado do exercício, e por isso a empresa deles ia de mal a pior, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. E aí o que acontece? Nós vamos relembrar um pouquinho algumas coisas que vocês já viram no semestre passado nas aulas do Rodrigo. Relembrar um pouquinho a respeito do balanço patrimonial, do que é patrimônio, etc. Tá? Então, assim, o patrimônio, relembrando, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, ou até mesmo de uma pessoa, olha só. Então, o patrimônio é igual a conjunto de bens, direitos mais obrigações, certo? Isso só para relembrar. Aqui a gente tem que dentro do patrimônio, então, a gente tem bens, nós temos os direitos e nós temos as obrigações. Então, a gente vai relembrar um pouquinho o que é cada uma dessas coisas. Os bens, eles são tudo aquilo que é avaliado em moeda e satisfaz as necessidades humanas, né? Então, como é que a gente identifica que algo seja o bem de uma empresa? Porque a gente consegue mensurar sobre ele um valor monetário e ele serve para satisfazer algum tipo de necessidade humana. E também relembrando que vocês viram no semestre passado, a gente tem os bens tangíveis e os bens intangíveis, que eu creio que vocês já estão se lembrando do que são. Os tangíveis são aqueles que constituem matéria, que a gente pode pegar, e os intangíveis são aqueles que a gente não pode pegar. Por exemplo, no tangível, um computador da empresa ou mesmo uma máquina, e no intangível nós temos a marca dessa empresa, o capital intelectual dos funcionários, só para vocês se relembrarem, tá? Os direitos, o que são? São aqueles valores que uma empresa, uma organização tem direito de receber de terceiros. Então, eu vendo a minha mercadoria, eu vendo meu produto, eu vendo meu serviço e eu tenho os direitos a receber, que são, geralmente eles vêm em forma de duplicatas a receber depois. E a gente também tem as obrigações, que são as dívidas que a empresa tem para pagar, os compromissos que agora ela assumiu com terceiros. Então, a gente tem os fornecedores, a gente tem os salários dos funcionários e etc. E tudo isso vai desencadear no nosso amigo balanço patrimonial, tá? Então, vamos lá, vamos colocar a luzinha aqui para vocês relembrarem um pouquinho mais. Quem é que é o balanço patrimonial? Só lembrando, o balanço patrimonial, dentro dele a gente vai ter o conjunto de bens, direitos e obrigações. E além disso, nós temos o conhecido como PL, patrimônio líquido, tá? Então, o balanço patrimonial, ele é como uma balança que tem dois lados. No lado do ativo, nós temos os bens, que nós vimos anteriormente o que são, e nós temos os direitos. E no lado do passivo, nós temos as obrigações e temos o patrimônio líquido. Eu vou detalhar para vocês o que são cada um deles, tá? Vamos lá. Então, o balanço ele é como uma representação do patrimônio em um determinado momento. Ele é mutável. Então, quando você vê o balanço patrimonial de uma empresa, por exemplo, hoje, e você vai fazer uma nova análise daqui a 3 meses, é bem provável que ele tenha sofrido mutações. Então, quando a gente olha o balanço patrimonial, hoje a gente vê como se fosse uma fotografia daquele momento. Então, se eu tiro uma foto minha hoje,
corto o cabelo, tiro uma foto minha daqui 6 meses, vocês vão observar que eu estou diferente. Assim também acontece com o balanço, por conta das movimentações que ele vai sofrendo ao longo das movimentações financeiras. Uma coisa importante de falar, tá aqui, ó, é que quando você olha para o balanço patrimonial e faz essa continha, qual é o sentido dos valores, né? Então eu vou ver que bens somado aos direitos menos as obrigações é igual ao patrimônio líquido, tá? Ou também o ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido. Isso a gente pode ver aqui, ó, fica mais fácil, tá bom? Eu não vou fazer desenho, mas aqui fica mais fácil para vocês acompanharem. Então, o meu ativo, nele eu encontro os bens mais os direitos. O que são os bens mesmo? São aquelas coisas que satisfazem necessidades humanas e que também consigo mensurar sobre elas um valor monetário. E os direitos são os valores que eu tenho direito de receber pela venda dos meus serviços, produtos ou mercadorias. O meu passivo, ele é uma obrigação com terceiros. Eu adquiri uma matéria-prima que está aqui, eu tenho que pagar a matéria-prima, então vai ser lançado no meu passivo. E o patrimônio líquido são as obrigações com a empresa, diretores, acionista, o dinheiro que já foi investido nessa organização, que a gente vai ver mais detalhado depois alguns pontos, tá? Sempre vai bater o total do ativo com o total do passivo. Ele é como uma balança equilibrada. Se eu fiz os lançamentos, eu vou fazer os lançamentos no balanço patrimonial da minha empresa. Então eu lancei lá os meus bens, eu lancei os meus direitos, eu lancei as minhas obrigações e eu lancei o valor do patrimônio líquido. O total do meu ativo sempre será igual ao total do passivo. Se você observar que está diferente, significa que algum lançamento você fez errado, tá? Em lados errados. Porém, eu sempre costumo fazer uma analogia aqui com o balanço patrimonial, é que ele é como um armário cheio que tem as portas e que tem as gavetas, onde eu organizo as minhas coisas. Então, muitas vezes a gente pode fazer os lançamentos todos de ativo na porta do ativo. A gente pode fazer os lançamentos de passivo e patrimônio líquido na porta do passivo e do patrimônio líquido, mas eu posso inserir essas contas em gavetas erradas. E isso vai me dar um falso resultado positivo. No total do ativo eu vou ter, por exemplo, 100 mil. No total do passivo eu também vou ter 100 mil, mas eu não vou ter as minhas contas lançadas de forma correta. Isso não pode acontecer, tem que tomar cuidado com isso. Então, um ponto importante a respeito desse capítulo é que vocês vão necessitar conhecer as contas e saber lançá-las como ativo, passivo ou patrimônio líquido. Isso vai ser necessário, inclusive, para a prova. Então, eu tenho que saber que o caixa, o banco, o duplicatas a receber, ele é direito da empresa. Ele é ativo, ele é direito. E eu tenho que saber que, por exemplo, um carro, né, o galpão industrial, ele é um bem da minha empresa. Então, para que eu possa fazer o lançamento da forma correta e depois, ao longo do capítulo, as coisas aconteçam também da forma correta, eu consiga identificar os outros pontos que vêm pela frente. Assim também eu vou ter que saber que um salário a pagar, um financiamento a pagar, ou mesmo um fornecedor a pagar, eles são passivos. E eu também vou ter que entender que o meu capital social e que o meu lucro acumulado, por exemplo, eles são patrimônio líquido, tá bom, pessoal? Então, agora eu vou ver aqui um exemplo com vocês, mas eu vou gravar no próximo vídeo a continuidade desse exemplo aqui da locadora, para que a gente possa fazer uma análise do que aconteceu na locadora deles com um balanço atual e um anterior, tá bom?